É sempre com muito carinho, com muito amor que a gente se reúne aqui, para a gente conversar sobre o Evangelho, para a gente trazer um pouco da mensagem deste livro, que é muito importante para nós, que é um verdadeiro manual de conduta. Então, a gente pede nesse instante que vocês, se quiserem, fechem seus olhos materiais e a gente vai percebendo a presença das equipes espirituais em cada um dos lugares onde vocês estão, nos apoiando, nos aconchegando em seus braços e trazendo-nos a paz e a tranquilidade, para que possamos entender um pouco daquilo que será falado aqui hoje e que uma frase, uma palavra, uma ideia possa servir para cada um de vocês na sequência da sua jornada, na sequência da sua vida, na sequência da resolução das suas coisas boas, das suas coisas não tão boas. E assim, a gente pede a proteção do mais alto, para que possamos seguir na mais absoluta tranquilidade até o momento de nós dizermos boa noite para vocês. O tema que nós vamos falar hoje é do capítulo 5, talvez o capítulo mais gostoso de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquele que fala das bem-aventuranças, dos bem-aventurados os aflitos. Capítulo 5, né? E o item hoje é o 19, o mal e o remédio. Nós ontem, na abertura da live, nós falamos que, por questão de uma decisão da diretoria do DEPASSE, nós estamos fazendo um paralelo com os evangelhos presenciais. Então, ontem, quarta-feira, a casa trabalhou o tema bem sofrer e o mal sofrer, e hoje a casa trabalhou o tema o mal e o remédio. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque recentemente nós falamos aqui na live do mal e o remédio. Então pode ser que daqui para frente vocês percebam, nossa, faz tão pouco tempo que a gente ouviu esse tema, mas a gente sabe sempre que nós estamos sempre precisando ouvir tudo de novo, né? Então vamos lá com o nosso tema de hoje. Nesse capítulo, Santo Agostinho vem falar com a gente, vem conversar conosco e vem nos dar alguns puxões de orelhas. Mas não no sentido de nos deixar incomodados, de nos deixar ressabiados, tristes, amargurados, não. Ele vem mostrar para a gente qual que é o nosso verdadeiro papel aqui na Terra. Por que nós estamos aqui? E quem cuidou da elaboração deste cronograma dos evangelhos colocou numa sequência muito boa. Ontem o bem sofrer e o mal sofrer, e hoje o mal e o remédio. A gente sabe, né? Muitos de nós aqui já estudou, ou estuda a doutrina, ou já escutou nos evangelhos, falando que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, aonde a gente está para ser submetido a entender realmente se aprendemos tudo aquilo que vimos em nossas existências e também resgatar conosco eventuais malpassos que nós demos. Mas aí vocês podem parar e pensar e perguntar, e o que tem a ver o mal e o remédio? Tudo que a gente passa nessa vida é fruto de escolhas, de posicionamentos que nós tomamos anteriormente. E nem vamos voltar lá atrás em outras reencarnações, até porque a gente não lembra. Vamos ficar nessa mesmo. Tudo que a gente está passando, tudo que a gente já passou, e tudo que a gente passará, é fruto das nossas escolhas, é fruto do nosso, em determinado momento, da nossa falta de entendimento de algum tema, falta de discernimento, falta de coragem. E nós, como responsáveis por tudo isso, também somos os responsáveis pela nossa cura. Só cabe a nós nos curarmos, só cabe a nós repararmos aqueles malpassos, aqueles erros,
conosco, com as pessoas que convivem conosco, que conviveram conosco. Mas por que isso? Porque nós estamos vivendo exatamente o que precisamos viver e do jeito que precisamos viver. Deus nos deu aquilo que nós podemos suportar. Pelo tanto que a gente já passou, o que a gente está passando, o que a gente vai passar. Inclusive, neste capítulo, Santo Agostinho fala do negócio chamado plano reencarnatório, que a gente já viu e já falou algumas vezes. Que nós, em determinado momento, antes de reencarnarmos, nós sentamos com um grupo de pessoas e falamos quais seriam, principalmente, as nossas expiações. O que a gente daria conta de resolver nessa próxima reencarnação. E a gente sabe, né? A gente é tão humilde, a gente é tão consciente de tudo que a gente faz, que a gente pediu, olha, manda tudo de uma vez. Manda que eu aguento, que é nesta reencarnação agora que eu vou resolver. Olha, a gente te conhece bem, você não vai dar conta. Não, que é isso? Eu já aprendi bastante. Agora eu vou para lá, eu vou acertar tudo. Eu quero que esta seja a minha última reencarnação. E quando eu voltar para cá, eu fique com os anjinhos. Todo mundo anotou direitinho lá tudo que a gente queria. E conforme iam anotando, já iam riscando. Isso aqui ele não dá conta, isso aqui ele não dá conta, isso aqui ele não dá conta. Disso aqui vamos dar só uma partezinha para ele. Vamos fazer... isso aqui, ó. Ele não pensou nisso, mas vamos dar isso aqui para ele. Talvez seja uma prova. Então, gente, nós como somos muito galudos, minha avó dizia isso, né? A gente bate no peito e diz que a gente aguenta tudo. A gente já veio para cá com boa parte daquilo que a gente tem que resolver, de certa forma, diminuído. De certa forma, colocado conforme as nossas possibilidades. Então, aí, nessa explicação de Santo Agostinho, já tem um grande conforto para nós. É saber que nesse projeto todo, deste Deus, dessa força que rege o universo, que criou para nós, ele sabe exatamente do que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Ele sabe exatamente o tamanho do cobertor que vai nos cobrir e vai nos proteger do frio. Ele sabe exatamente das nossas potencialidades. Então, a gente não deve se desesperar, a gente não deve se amargurar com tudo aquilo que vem para a gente com o rótulo de problema, com o rótulo de expiação, com o rótulo da necessidade de superar. Porque tudo que vier, a gente dá conta. Vamos parar 2 segundos para pensar tudo que a gente já passou e ver que a gente deu conta? E a gente está aqui agora? A gente está conseguindo chegar até aqui e vamos chegar mais adiante. A gente não costuma dizer, principalmente para as pessoas, para nós a gente nunca diz isso, né? Porque um dos atributos nossos, que estamos na doutrina dos espíritas, é não julgar, né? A gente condena logo de cara, a gente não pensa 2 vezes antes de julgar. Então a gente sempre sabe, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, quando a gente diz esse tipo de coisa, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que você vai receber como cura para você, no seu processo de cura de determinado problema, de determinado mal, um remédio amargo. Um remédio que vai fazer com que você sinta que ele está atuando, mas principalmente que você reflita sobre a necessidade dele. Isso acontece com os medicamentos dos homens. Muitas vezes ele tem que ser amargo, ele tem que ser ruim para atacar a chaga, para atacar aquele mal que está dominando o nosso corpo. Às vezes, alguns males mais contundentes precisam de remédios mais ruins, né? Mais invasivos. Mas isso depende de cada um de nós. Então, quando a gente fala assim, puxa vida, mas eu só aqui só para sofrer? Não está só para sofrer. Mas está
para sofrer. Chico Xavier não dizia para quem quisesse ouvir: nossa, eu quero resolver esse meu problema logo, para que eu possa resolver o outro que está na fila esperando. Que aí eu vou resolver rápido também e vou partir para o outro. Quando ele falava em problema, ele estava falando numa chaga, numa doença, num mal que ele tinha que combater. E nunca foi e nunca será um remédio docinho, um cheirinho ou com gosto de tutti-frutti. Porque senão a gente não aprende, a gente não se cura. Quando é só um assoprar, quando é só um abano, quando é só um carinho, quando a gente faz, como a gente faz com as criancinhas, né? A gente passa a mãozinha, esfrega e fala, vai passar. Quando é assim, a gente não aprende, a gente não se cura, a gente não resolve aquilo. Aquilo ainda fica conosco. E se a gente não resolve direito, vai voltar. Se a cura não for fundo, vai voltar. Então, por que a gente vai maldizer essas oportunidades de tomar o mau remédio e curar-nos? Fazer exatamente aquilo que tem que ser feito. Não é fácil, né? Tomar aquele remédio. Não é fácil passar por aquele tratamento. Mas ele é necessário. Vocês já imaginaram, do jeito que nós somos hoje, vocês já imaginaram se a vida fosse uma beleza? Se nós esticássemos a mão, pudéssemos ter a fruta que quiséssemos na hora que quiséssemos? A água, a comida, a flor para enfeitar os nossos lares, estalar um dedo e ter tudo limpinho, tudo arrumado. Vocês acham que, como a gente se conhece hoje, a gente procuraria a evolução de alguma coisa? A gente caminharia para frente ou nós ficaríamos acomodados? Ah, tá bom assim, para que melhor? Ah, mas aí tem os gananciosos, aí sempre quer mais, mas posso garantir para vocês, se nós tivéssemos tudo ao alcance das mãos, sem necessidade do trabalho, sem necessidade das tais leis divinas que a gente conhece, a gente ficaria acomodado. A gente não se curaria. A gente não melhoraria. Não sarava. Então, a gente passa pelas situações que tem que passar, porque elas são o nosso remédio. Não tem aquela máxima, e muitos de nós já dissemos isso aqui, já dissemos lá. Eu não procurei o centro espírita por amor, eu procurei pela dor. É na hora que dói que a gente descobre que precisa se curar, que a gente precisa se melhorar. E a minha dor, a sua dor de cada um desses quadradinhos aqui, ela não é causada por alguém. Ela não é terceirizada. A gente não vai terceirizar a culpa dela. Ela é responsabilidade nossa. E está aí, talvez, uma das grandes oportunidades que a gente tem. Se é responsabilidade nossa, e nós é que temos que resolver, e não dependemos de ninguém para resolver, olha que dádiva. Se eu tenho ao alcance o remédio, ainda que amargo, para tomar e para me curar, olha a dádiva. Olha a oportunidade que nos está sendo dada para que a gente possa realmente melhorar, que a gente possa realmente buscar aquilo que está previsto para todos nós. Não é para a Deise, não é para o Deodato, não é para a Renata, não é para a Cleia, não é para o Pedro. Para todos nós. Não tem distinção. Tem uns que estão na frente do outro em relação à caminhada. Mas é só isso. Porque nós estamos absolutamente no mesmo patamar. Nós estamos juntos aqui na Terra. Será que aqui alguém acha que numa próxima reencarnação a gente vai escapar da Terra? Acho difícil. Alguém aí pode ter pensado, mas eu volto para a Terra quando ela for um planeta de regeneração. Isso vai demorar.
Mas isso também não vai desanimar a gente. Não vai fazer com que nós percamos a esperança e percamos a fé, que também é falada no capítulo por Santo Agostinho. Essa fé de que nós acreditamos que temos um lugar para chegar, que tudo o que foi preparado para nós faz parte de um projeto, tem um propósito, que tudo aquilo que a gente passa é necessário. Não é para que a gente fique aflito, para que a gente fique desesperado, que a gente fique, o Pedro falou pelo que a gente passou, pelo que a gente passa e pelo que a gente passará. Ai, meu Deus, eu não aguento mais problema. Gente, vamos enxergar os problemas como necessários. Vamos procurar vê-los como uma oportunidade de aprendizado. E como eu estava dizendo anteriormente, com fé, de que este projeto, de que este propósito vai nos levar a sermos melhores. Que existe um plano para que a gente seja melhor. Para que a gente efetivamente seja melhor para nós mesmos e melhor para todos aqueles que convivem conosco e que conviverão. Porque a gente precisa disso. A gente tem a necessidade disso. De novo, se a vida fosse um mar de rosas, nós seríamos imperfeitos ao cubo. Ou exponencialmente, eu não sei a que grandeza. Por enquanto, vamos pensar que somos imperfeitos ao quadrado. Que já está bom. Que a gente não fique nervoso, chateado, preocupado, desesperado, desesperançoso em resolver uma situação. Que a gente tenha a fé de tomar o mau remédio e saber que ele vai nos ajudar a nos curarmos. A nos curarmos dos nossos egocentrismos, da nossa presunção, da nossa ignorância, do nosso mau jeito com as pessoas. Porque o propósito dele é esse: nos curar, nos tornarmos melhores. E nós não somos melhores ou não vamos nos tornar melhores porque frequentamos uma casa espírita, porque frequentamos um templo budista ou um templo de religiões afros. Não é isso. Nós vamos nos melhorar porque internamente a gente vai estar se curando. Porque é aqui dentro que a gente tem que fazer a mudança. E ela está ao alcance de todos nós. Do mesmo jeito. Cada um de nós tem as mesmas, ou teve as mesmas oportunidades. Ninguém é privilegiado. A gente chega lá. A gente precisa chegar lá. Não tem outro caminho. Pode demorar, tanto faz. Deus ou essa força que rege o universo não tem pressa. Ele deixa a gente levar. Mas então que a gente leve com consciência, com sabedoria, com o entendimento do porquê que as coisas acontecem conosco. Por que aquele remédio é amargo? Por que aquele remédio está mexendo tanto comigo e tem que mexer tanto comigo? E aqui a gente sempre fala, né? Uma vírgula muda uma frase. Para um bom entendedor, o pingo é letra. Talvez se a gente mudasse o tema deste evangelho com um acento agudo, em vez de o mal e o remédio, a gente poderia dizer: o mal é o remédio. Um remédio que a gente precisa. Nem que a gente tenha que tomar com os olhos fechados, tampando o nariz. Vamos lá. Vamos tomar e vamos em frente. Não vamos ficar parados. Eu estou passando por isso. Chico mesmo disse, né? O que é bom passa, o que é ruim passa. Então, como vai passar, eu vou ficar parado aqui esperando passar. Não. Tomem o remédio. Tomem o remédio, por mais amargo, por mais mal cheiroso, ou o que quer que seja.
vocês não se arrependerão. E quando eu falo isso, eu sou o primeiro a ouvir. Eu também não vou me arrepender de tomar o remédio amargo. Tá bom?